Olá, queridos, Pai do Senhor, olha eu aqui. Tô de volta, pessoal. Pai do Senhor, você tá bem? Deus te abençoe, abençoe teu dia, abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma grande alegria estar perto de você. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por compartilhar esses momentos com a gente. Me sinto muito feliz em dividir todos os dias uma palavra de Deus ao seu coração, num devocional, palavra de sabedoria. Deus te abençoe e te guarde grande e poderosamente, tá bom? Quero louvar a Deus pelo privilégio que Deus nos dá de termos esses canais aonde nos permitem pregar, anunciar, ensinar, refletir sobre a palavra de Deus. É muito importante quando a gente pode expressar a verdade que liberta, que é o Senhor nosso Deus, a obra de Cristo Jesus, a redenção da nossa alma, o trabalhar de Deus. Olha, gente, é tão bom falar sobre Deus, é tão bom falar sobre Bíblia, é tão maravilhoso porque vai nos ajudando a gente melhorar, sermos uma pessoa melhor dentro do entendimento das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é extraordinária. Quem lê Bíblia sempre melhora. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos períodos, uma das leituras mais presentes na vida do cidadão do mundo é a Bíblia Sagrada. Nunca a Bíblia foi tão lida como nos últimos tempos. É uma coisa extraordinária. A Bíblia tem se proliferado nas suas mais diferentes versões e traduções, levando a mensagem de Cristo Jesus, levando a mensagem do Reino de Deus de maneira extraordinária ao redor do mundo. Deus abençoe a todos os países, nações, todos os povos e línguas que têm acesso à palavra de Deus. Ainda tem muita gente no mundo que não tem acesso à Bíblia, mas nós louvamos por aqueles que já têm. Nós louvamos, hoje, a nível mundial, 700 idiomas no mundo, dos 7.000 idiomas, olha só, dos 7.000 idiomas, 700 idiomas já tem a tradução da Bíblia inteira, completa, de Gênesis a Apocalipse. Uma outra parte tem apenas parcial, apenas o Novo Testamento, uma outra parte tem apenas um livro ou outro da Bíblia, e uma outra parte tem apenas alguns versículos da Bíblia. Ainda tem muita gente precisando conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus. Por isso é um privilégio você estar aqui ouvindo falar sobre Bíblia, ouvindo falar sobre Deus, porque tem muitos lugares que não têm acesso a essa verdade ainda. E nós oramos para que Deus chegue lá com sua palavra e transforme a vida dessas pessoas para a glória do nome do Senhor. Bem-vindo, vamos continuar. Estamos na série Por que Sofremos? E no tema de hoje é Eu Sofro? É uma pergunta. Eu sofro? Será que eu sofro? Vamos responder essa pergunta? Vamos lá então. Já falamos, só para você lembrar, no primeiro programa, se você não pegou o início, você pode voltar lá, tanto no Facebook como no YouTube, ficam gravados as sequências anteriores. Então você pode ir lá, dar uma visitada e pegar o primeiro dia. O primeiro dia foi uma introdução geral sobre o sofrimento. Foi muito interessante. Foi um programa bem diversificado na sua temática, na sua abordagem, naquilo que foi proposto. O sofrimento. O segundo programa, o anterior a esse, foi sobre a dor de conhecer. Como o conhecimento gera uma dor e como esta dor pode ser libertadora e como nessa liberdade crescemos, aprendemos e desenvolvemos até que Cristo volte, até a volta da plenitude da relação com Deus que foi perdida lá no Jardim do Éden. Falamos sobre isso no último programa. E hoje vamos falar sobre Eu Sofro? Uma pergunta. Vamos lá. Salmos, capítulo 43 do livro de Salmos, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Tem até o hino da harpa, né? Lembra? Por que te abates, ó minha alma? Lembra? Muito conhecido, né? E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tardará. Maravilha, maravilha.
sofejando aqui um pouco desse hino da harpa cristã, que é muito conhecido por nós. Tem uma frase que eu quero destacar. Antes do perdão, escuta essa frase, escuta essa citação. Antes do perdão, a confissão. Antes da paz, a guerra. Antes do alívio, a provação. Antes da vitória, a tentação. Antes da alegria, a tristeza. Antes da aprovação, vem um teste. Antes da felicidade, vem um sofrimento. Antes da ressurreição, o sacrifício. E antes da vida eterna, a morte. O sofrimento está presente de algum nível antes de alguma outra conquista na nossa caminhada, na nossa trajetória. O sofrimento está presente mais do que a gente imagina. E a primeira coisa que nós temos que fazer é admitir a existência do sofrimento. A primeira maneira de você encarar e tratar sobre a questão do sofrimento é você reconhecer que tem algo lhe fazendo mal, algo lhe gerando dano, algo lhe trazendo algum tipo de transtorno. Essa identificação de que está acontecendo alguma coisa com você, que tem algo que te incomoda, é um primeiro passo para você abrir a janela do enfrentamento daquele sofrimento. Porque você sabe que terá que enfrentar. Negar a existência de um problema não traz a solução do problema. Empurrar com a barriga para ver onde é que vai dar, jogar a sujeira para debaixo do tapete, isso não vai trazer a solução. Isso não vai promover a cura, a restauração. Isso não trará o amadurecimento e a paz. Algumas pessoas conseguem caminhar e seguir a sua jornada, trazendo sobre si pesos e cargas e fardos, os quais não estão dispostos a se desfazer deles. E por que eles não estão dispostos a se desfazer deles? Às vezes se acostumou com aquela situação, se acostumou com aquele problema na sua vida. E o pior, que é o tema do que eu estou dizendo aqui, não admite que está sofrendo. Não admite que tenha algo que precisa ser tratado. Gente, resolvemos muita coisa através do diálogo. Na verdade, eu vou te dar uma estatística minha, da minha leitura pastoral, como pastor, como conselheiro, como alguém que acompanha pessoas, que dentro da vivência da lida pastoral, eu tenho aprendido e observado. 90% dos problemas se resolve dialogando. 90% dos problemas se resolve dialogando. Nós temos muitas situações que uma boa conversa desfaz um mal entendido, tira um juízo equivocado, realinha uma postura errada, promove um entendimento que não existia, traz um viés, uma ponte de paz que anteriormente não tinha. Mas tudo passa pelo diálogo. Quantos mal entendidos você não resolve conversando? Vem cá, o que você quis dizer com isso? Olha, você falou isso, eu não entendi o que você quis falar. Por que você está dizendo isso? Baseado em quê? Qual é o teu fundamento? De onde é que você tirou essa ideia? Por que você está reproduzindo uma situação insistentemente que você não tem nenhum aprofundamento sobre ela? Só um preconceito, ou um julgamento prévio, ou até uma condenação prévia. Por que você está fazendo isso? Vamos conversar, vamos colocar os pontos nos is e gerar os esclarecimentos. Na grande maioria das vezes, gente, mudamos o comportamento quando admitimos o erro. A mudança de um comportamento equivocado que está trazendo um sofrimento real na sua vida, começa pela essa sua admissão. Se você tiver humildade, porque precisa ter humildade, para reconhecer seus erros. Rapaz, eu estou errado nisso aqui. Às vezes você tem até uma bandeira justa, mas de uma forma errada, de uma apresentação equivocada, com uma abordagem distorcida, que anula a pretensa justiça de sua bandeira. Às vezes você tem uma causa real para reivindicar,
para tratar, para cuidar, mas você erra ao promover um caminho, às vezes de violência, de agressão, de julgamento, preconceito, desrespeito em relação ao outro. E aí isso reverbera de volta para você. Aí toda ação, ela gera uma sua reação. Aí tudo aquilo que você faz tem um efeito bumerangue, da maneira como você lança, volta para você. Admitir o seu erro, encarar aquilo que precisa ser tratado, é o primeiro passo para você enfrentar qualquer sofrimento que está passando ou que está sendo incômodo no seu coração, na sua mente, na sua vida. Escute isso, superamos um trauma quando a gente fala sobre o trauma. Às vezes você se fecha, se tranca, se isola, cria ideias e hermeticamente fecha essas ideias na sua cabeça, ora julgamento de valor sobre a vida do outro, como por exemplo, ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo está errado. Sabe essas ideias? Não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém. Aí você começa a jogar sentenças, fruto de traumas que você viveu. E você não fala sobre isso, você não trata sobre isso. Quantas pessoas sofreram abusos e não conversaram nada sobre isso com ninguém? Quantas pessoas passaram por violências, inclusive violência doméstica, que cresceu de forma potencial nos últimos meses, e não conversa com ninguém sobre isso? Quantas pessoas trazem decepções e frustrações na sua alma e agora colocam até em xeque-mate Deus? Será que Deus existe? Será que Deus é real diante de tanta coisa que enfrentou? Gente, a melhor maneira de tratar com o trauma é você falar sobre ele. É você conversar, dialogar, trazer a elucidação sobre os fatos, para daí você conseguir enfrentar aquele sofrimento. Olha, solucionamos um problema não negando a sua existência, e sim encarando de frente para resolvê-lo. Fugir nunca foi a solução. Fugir de um problema, e você sabe que às vezes você foge porque você se sente incapaz de enfrentar, de suportar a confrontação daquela situação. Mas pense comigo, você precisará enfrentar aquela situação. Chegará o momento que você precisará enfrentar. Senão tudo isso vai funcionar como algo corrosivo, que vai comendo você de dentro para fora, que vai corroendo você, acabando com você de dentro para fora. Aí você às vezes está doente na sua saúde física, por um problema que está sendo originado na sua saúde emocional, de uma situação que você não admite que você está vivendo, que você está passando. Então você não procura ajuda, você não procura socorro, você não procura apoio. Admitir, gente, é o primeiro passo. Quanto ao sofrimento, só aprendemos a lidar com ele se admitirmos e identificamos suas causas e sua natureza. Você só vai poder gerenciar a situação promovida por um sofrimento na sua vida, só vai saber tratar com ele. Ele é real, ele está aí. Se você identifica a sua causa, a sua natureza, a sua origem, é a partir daí que você vai poder ter condições realmente de enfrentar. Pense sobre isso hoje. Por isso que eu citei aquela frase inicial, quando eu disse, antes do perdão, a confissão. Por quê? Eu libero o perdão porque eu reconheço alguma coisa. Porque eu reconheço uma situação. Quando você pede perdão a alguém por alguma coisa que você fez, você reconhece o mal que você fez. E você libera então o perdão. É muito interessante isso. Antes da tristeza, antes da alegria, a tristeza. Porque eu reconheço que houve um momento de perda para poder reconhecer o momento de ganho. Por isso que tem que ter essa reflexão. A admissão é o primeiro passo para poder conversar sobre isso. Fale com alguém que você confia. Fale com alguém que merece a sua atenção. Em alguns casos, fale até com algum profissional da área de saúde, da área própria
para poder te ajudar em alguma questão que já gerou um mal maior dentro da sua vida, mas é importante você dialogar. Os pastores e líderes, obreiros que trabalham na frente de famílias, de ministérios ligados ao dia a dia da igreja, recebem constantemente demandas desse tipo para uma palavra de oração, para uma escuta ativa, amiga, ordeira, conselheira. E nesse momento, boa parte das soluções que foram geradas, das curas que foram promovidas, dos alívios que chegaram ao coração, foi porque houve esse momento. Enquanto a pessoa foge desse momento, ele posterga a dor. Ele amplia o seu sofrimento. Ele continua trazendo até meio redundante, né? Ele continua continuamente promovendo um reavivar da dor. Qual o nível de sofrimento que você tem? Qual o nível de sofrimento que você vive? Será que é possível classificar? Você tem como fazer essa medição? Qual o nível? Não quero aqui gerar muita expectativa sobre isso, mas será que você está num nível inicial do sofrimento, já está no meio de uma história, ou já está no ápice? Já está chegando de maneira tão forte, tão grande nesse sofrimento, que você já está num sufoco tremendo. Você tem que conversar sobre isso. Você tem que falar com alguém sobre isso. Você tem que ter o apoio, e tem muita gente boa para te ajudar. Não só na família, não só na igreja, não só na área médica, na área da saúde, mas acima de tudo, Deus, na sua relação direta, aberta com você, está pronto para te ajudar. Por isso é muito interessante, escuta isso aqui, é muito interessante, por isso que a oração tem um papel terapêutico, revitalizador. A oração tem um papel curador tão impressionante, mas tão impressionante. As relações de diálogo, seja com familiares, seja com irmãos da igreja, com o pastor, com o líder da obra do Senhor, seja com alguém da área da saúde, em que nível for. Mas, além destes, tem também a relação direta com Deus. Aleluia! Nessa relação direta com Deus, meu amigo, nessa relação direta com Deus, vou te dizer uma coisa, a oração é extremamente poderosa para te ajudar nesse processo dialogal em que você precisa falar. Quantos de nós vamos ao círculo de oração, dobramos nossos joelhos e nos colocamos diante do Senhor e nos prostramos e oramos intensamente, falando com Deus e colocando diante de Deus a nossa dor? Quantos não fazem isso? Gente, a oração, ela tem um poder muito grande de nos ajudar nessa necessidade de falar. E quem ora sempre melhora. É incrível, mas é verdade. É incrível, mas é verdade. Lembra daquela propaganda que dizia incrível, mas é verdade? E é verdade mesmo. A oração, ela tem um poder restaurador incrível, porque ela permite que você fale. E você está falando com quem pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, além daquilo que verbalizamos. Além daquilo que nós colocamos diante do Senhor. A oração faz uma conexão transcendental extraordinária e é extremamente curadora, restauradora. Por isso que quem ora, melhora. Quem ora sempre melhora. Compartilhar, independente do nível do seu sofrimento. Se é um nível mais inicial, mais desenvolvido, ou algo que já está extremo. Você precisa aprender a compartilhar. Tem que trazer à sua memória, e você briga muitas vezes com isso, mas você precisa trazer à sua memória a conexão com aquilo que traz a solução. E não simplesmente a memória que produz a revivência, ou o reviver, ou o recordar da mazela, do mal, do sofrimento, da perda, da dor, daquilo que te fez mal, daquilo que te feriu. Recordar é sofrer de novo. Trazer à memória constantemente aquilo que te agrediu, aquilo que te ofendeu, aquilo que te faz mal.
produz um sofrimento contínuo, repetitivo. Então, na hora do processo de recordar, não é simplesmente você viver nas memórias presa nas memórias da dor, mas também você trazer à sua memória os vetores de esperança, as catapultas da fé. Lembra a catapulta que ele lançava longe as pedras para combater as fortalezas do inimigo? A fé tem muito disso. Ela te dá um salto de uma situação difícil. A fé, com o sofrimento, ela produz, em muitos momentos, a esperança e a concretização de soluções, de situações em que você muitas vezes nem via solução. E que estava ali, remoendo aquele sofrimento com memórias de dor, alimentando memórias de dor. E, infelizmente, alguns travaram. Eu não sei se é o seu caso. É apenas aqui uma reflexão. Mas alguns travaram na memória de dor. E não conseguem saltar para a memória de esperança. E que muitas das vezes ficam presos nessa grade e não conseguem romper. Às vezes a ajuda ao conversar, ao dialogar, ao orar, ela te ajuda a romper. E com a fé você consegue saltar de uma situação que muitas vezes está ruim, não está boa. É real, não está boa. Não está tapando o sol com a peneira, não. Você está vivendo um problema real. Mas com a fé, você consegue dar um salto para ir para uma nova situação, para um novo patamar. Sim, nós sofremos, gente. Sim, eu sofro. É a mais pura verdade. Nós estamos sujeitos ao sofrimento. Você vai encontrar apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, pessoas idôneas, pessoas com vida no altar. Você vai encontrar pessoas erradas, pessoas com um falso cristianismo, vai encontrar pessoas com farisaísmo que também sofrem. Você vai encontrar pessoas que seguem um caminho do bem, vai encontrar pessoas que seguem o caminho do mal. O sofrimento está inerente à condição humana. A dor, ela faz parte da nossa condição humana enquanto não tivermos a restituição plena da nossa relação com Deus. Até lá, nós precisamos gerenciar esta dor. Precisamos administrar as situações de perdas e ganhos. Precisamos administrar para que haja uma suficiência maior de Deus em nossa vida. Mesmo sabendo que em várias situações, o conceito, o princípio, a verdade do que abraçamos com Deus nem sempre será absorvida na sua plenitude. E por isso, por não ser absorvida na plenitude, nem todo mundo vai conseguir resolver a maioria das suas situações buscando Deus, porque não entendeu ainda a relação com Deus. Apesar de Deus ter a solução, apesar de Deus ser a própria solução, a ignorância sobre o próprio Deus, a falta de absorção do princípio de Deus na sua própria existência, vai gerar nele uma limitação. Onde Deus podia operar, ele não abre o coração para Deus operar. Ele não recebe. Então ele se fecha, se tranca e fica buscando as soluções apenas em si próprio, em si mesmo. E vai ter coisas que você vai conseguir resolver por si mesmo. Você lembra quando... Eu gosto muito dessa comparação. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele mandou tirar a pedra. Lembram disso? Deus tinha poder, através de Cristo Jesus, naquele dia, de tirar aquela pedra só com um comando. Pedra, sai daí. Mas ele não fez assim. Tinham coisas que eles podiam fazer. Mandou eles fazer. Tire a pedra. Mas ressuscitar Lázaro, aí era com Jesus Cristo. Aí já não era o departamento deles. Tem coisas do nosso sofrimento que nós podemos retirar a pedra. Que está em nós fazer a nossa parte. Mudanças de atitude, de leituras, de absorção, mudanças na maneira de reagir às situações, mudanças na forma de pensar. São coisas que, mudanças para melhor, você pode tirar a pedra. Ressuscitar Lázaro é com Jesus Cristo. Existem outras coisas que Deus irá agir na sua suficiência na nossa vida. Deus será suficiente para qualquer outra coisa.
Tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que Deus fará em você, através de você e apesar de você. Pense nisso hoje, tá bom? Sofrimento faz parte, todos sofreram. Cada experiência que nós passamos do sofrimento tem em si a capacidade de promover o amadurecimento de nossas emoções. A ideia é que nós vamos sendo formados, amadurecidos. A ideia é que Cristo vai sendo formado em nós através de suas verdades. Trago em mim, dizia o apóstolo Paulo, as marcas de Cristo. Trago em mim todo o sofrimento e dor que foi necessário passar, para que assim pudesse cumprir o que Deus queria de mim. Ao renunciar ao pecado, você vai sofrer. Ao abdicar de uma vida mundana, longe dos princípios de Deus, você vai sofrer. Mas esse sofrimento é o que ele disse em Romanos: tenho por certo que as aflições do tempo presente, capítulo 8 de Romanos, não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Há uma compensação. Há um fruto gerado. Há um estado pleno que será alcançado. Há uma liberdade que esta dor ela vai alcançar através do conhecimento pleno de Deus que será trazido para nós, quando o que é corruptível não for mais corruptível e for transformado em incorruptível. Significa dizer, quando houver a transformação futura que haverá de um novo céus, nova terra, nova vida com Cristo Jesus, uma vida restaurada pela obra vicária dele, que foi perdida lá no Jardim do Éden, essa plenitude e que será restaurada no futuro. Amém? Meu tempo se foi por hoje. Espero que você tenha entendido. Sim, nós sofremos. Sim, o sofrimento faz parte. Admiti-lo é o primeiro caminho que você tem que fazer. Entender a sua origem, a sua natureza é o segundo caminho. Trazer as memórias de esperança e não apenas ficar preso nas memórias da dor. Aprender e compreender que com Cristo você poderá sim ter a superação dessas dificuldades e desses sofrimentos. E Ele te dará capacidade para enfrentar tudo isso e está estabelecendo dentro de você o equilíbrio, a paz e a esperança. Lembre-se, felicidade não é ausência de sofrimento. Felicidade é a vitória sobre o sofrimento. É aprender a ler, digerir, processar e aprender com cada situação. Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado por cada um que estamos aqui juntos nesse momento especial. Quero te pedir que nos ajuda, Senhor. Nos protege, nos guarda. Tem dia que nos sentimos muito pequenos diante dos sofrimentos que passamos e precisamos de Ti para ter equilíbrio, paz, para desfrutarmos a prosperidade, a fé, a plenitude de uma vida aonde aprendemos com as nossas derrotas, com os nossos fracassos, aprendemos com nossas limitações, com nossas perdas e tendo nossos ganhos para a glória do Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Até que tudo seja restaurado plenamente, nós alimentamos a esperança de sermos fortalecidos em Ti e assim vencermos em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Pai do Senhor.